Meus irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Aproveitando que vocês estão sobre os vossos pés, abram comigo, por gentileza, as vossas Bíblias, no livro de 1 Reis, capítulo de número 19. 1 Reis, capítulo de número 19. Gostaria de ler do verso 8 até o verso de número 13. Nos diz assim a palavra do Senhor. A epígrafe diz assim: Elias no monte Horebe. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. E Deus lhe disse: Sai para fora, põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também passava um grande e forte vento, que fendia os montes, e que quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? Amém? Pode tomar os vossos assentos, queridos. Em primeiro lugar, eu quero louvar a Deus por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Queridos, eu estive orando, pedindo ao Senhor uma palavra. E o momento que nós estamos vivendo é um momento um pouco complicado. Nós estamos vivendo uma retomada de um afastamento da igreja, onde que nós colocamos ali, debatemos muito, inclusive na live que nós fizemos, Samuel, com o Felipe ali, nós falamos que tem muitos crentes que neste momento que nós estamos passando, se levaram a um esfriamento espiritual. Como foi dito aqui nessa noite, muitos desistiram da caminhada, alguns se desanimaram, outros se esconderam. Nós tivemos circunstâncias, eu até conversando com o meu pastor, o pastor Francisco, nós conversando ali, eu falei: pastor, aonde foram parar alguns crentes que nem no momento em que a igreja estava aberta para tomarmos a Santa Ceia, esses crentes compareceram, crentes que estavam assíduos na igreja, crentes que estavam direto na igreja. E o Senhor trouxe uma palavra ao meu coração, que é essa a qual eu li nessa noite, falando um pouco sobre Elias. E eu comecei a analisar a vida de Elias. Eu falei: Deus, mas o que tem a ver, o que vai de encontro àquilo que foi proposta a uma igreja triunfante? E o Senhor ministrou ao meu coração algo que eu gostaria de ministrar nesses minutos que eu tenho aqui para falar com vocês. Quando eu começo a olhar a história de Elias, eu vejo um homem que ele é um homem triunfante, que ele não desistiu na sua caminhada, que ele perseverou até o fim. E quando eu olho para a vida de Elias, eu não vejo diferença de nenhum de nós que estamos aqui nessa noite. Do momento que nós passamos, das dificuldades que nós passamos, dos intempéries que nós passamos, mas acima de tudo, dos desafios que são nos impostos. Nós vivemos num mundo onde a juventude constantemente é desafiada. Mas aí quando eu olho para a história, começando na história de Israel, eu vejo quando Acabe assume o trono de Israel, no reino do norte de Israel, tendo como capital Samaria, a Bíblia vai nos dizer que Acabe ele reina por 22 anos. E não houve um rei aonde que a idolatria mais imperou do que o reinado de Acabe. Como nós sabemos, ainda quando o pai de Acabe era rei em Israel, ele se casa com uma mulher por nome de Jezabel, uma sidomita de Sidom. A Bíblia vai nos dizer que essa mulher é uma mulher que ela é totalmente idólatra. Para que os irmãos saibam, Sidônio, ele vem da descendência de Noé, que teve o seu filho chamado Cã, que tinha o outro filho chamado Canaã, e dali nasceu os sidonitas. A Bíblia vai nos dizer que Jezabel vem de lá.
E Jezabel, ela é uma mulher muito idólatra. Jezabel, ela traz consigo os seus ídolos, ela traz a Astarode, ela traz a Zera, ela traz a Baal. E quando ela traz isso para o reino de Israel, ela implanta tudo isso. Ela não tem um homem que tem o pulso firme de dizer, não, aqui existe um Deus que opera, aqui existe um Deus que é o Deus de Israel. Pelo contrário, Acabe se deixa a prevaricar, Acabe se deixa a desdobrar o seu coração para os deuses sidônios. Então a Bíblia vai nos dizer que ele começa a construir altares em Israel, ele começa a construir em vários lugares altares a esses deuses, deuses pagãos, Deus que não agrada ao Deus de Israel. E a nação de Israel então se esquece do Senhor. Porém a nação se esquece do Senhor, mas há um Deus no céu que não se esquece daquela nação. E aí quando eu começo a olhar a história de Elias, quando eu começo a olhar o capítulo 17, a Bíblia vai nos dizer assim, ó: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe. E se você for procurar em toda a história da Bíblia, você não vai encontrar ninguém de Tisbea, ninguém de Tisbe. A Bíblia não vai falar. Sabe por quê? Porque Tisbe é uma cidade que fica próximo de Gileade, fica ali perto do vale de Jaboque, próximo ao Jordão. É um lugar isolado, é um lugar de ninguém, é um lugar que não tem nenhuma expressão. Se eu pudesse usar aquele versículo da Bíblia que diz assim, poderia vir alguma coisa boa de Nazaré, eu usaria para Tisbe. E aí quando eu olho, eu comecei a falar, Senhor, o que o Senhor quer nos dizer nessa noite? O Senhor me traz uma primeira lição que eu comparto com os irmãos nessa noite. Muitas das vezes em nossa caminhada, muitas das vezes em nossa jornada, nós dizemos assim, eu sou o menor. Talvez você entrou aqui nessa noite dizendo, eu não tenho expressão, ninguém me vê, ninguém me entende, ninguém me compreende. Mas o Senhor desce na casa para te dizer nessa noite que você tem expressão, que se Ele quiser Ele te usa, mesmo você sendo menor, mesmo talvez pessoas olhando para você, dizendo que você não é insignificante, que você não vale nada. Elias, ele aparece no momento e se posiciona para dizer a Acabe e repreender a Acabe tudo o que Acabe estava fazendo. O Senhor te usa do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, no momento que Ele quer. Ele te toma pela mão e te diz assim, filho, põe-te de pé, porque eu vou te encher e você vai se posicionar nessa nação. Quando eu olho para Elias, eu vejo um ninguém, um homem que não tem, a Bíblia não fala quem é Elias. Se nós formos procurar a genealogia de Elias, nós não vamos encontrar. Talvez você entrou aqui nessa casa dizendo essa noite, quem sou eu? E eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Você é alguém que Deus conhece muito bem. Ainda antes que você fosse informe no ventre da tua mãe, Ele já te conhecia. Ele já sabia quem era você. Ele já tinha desígnios para a sua vida. Ele já tinha planos de te usar nessa terra. Aleluia. Quando eu sigo um pouquinho a mais, eu vejo que Elias, ele se posiciona perante Acabe. E ele diz assim, segundo a minha palavra, não haverá chuva sobre Israel. E a Bíblia nos diz que o próprio Deus diz para Elias, Elias, sai daqui Elias. Elias, vai para a beira do riacho de Querite. Vai para o ribeiro de Querite e fica ali, que eu vou cuidar de você. E aqui eu aprendo mais uma lição. Quando todas as adversidades sobrevir sobre a tua vida, você está debaixo da mão da potente do grande eu sou. Pode todos te esquecerem, pode todos esquecerem de você, a adversidade pode te levantar, mas o Senhor é o Deus que te guarda. O Senhor é o Deus que está olhando. A Bíblia diz que não dorme e nem cochila o guarda de Israel. Deus, Ele peleja por nós. Deus, Ele olha por mim, Ele olha por você. Ele olha pela tua casa. E quando eu olho, eu vejo o Senhor dizendo para Elias, Elias, vai para a beira do ribeiro. E Elias vai para a beira do ribeiro. O problema é que o que Elias tinha proferido para Acabe, dizendo que não choveria, também alcançou a vida de Elias, porque o ribeiro se secou na vida de Elias. Sabe o que eu aprendo com isso? Que mesmo quando a adversidade vir sobre a tua vida, a adversidade pode ser para todo mundo, quando ela pode te alcançar a tua casa, nós não, por sermos crente, nós não estamos imunes à adversidade,
mas ainda existe um Deus no céu, que no meio da adversidade, quando os recursos se acabam, quando a providência se acaba, Ele olha para você e diz: acabou aqui, não tem problema, eu te levo para lá, porque eu já providenciei coisa nova para a sua vida. E quando eu olho para essa passagem, eu vejo o Senhor dizendo para Elias, que ali estava sendo servido por corvos, que ali a água do ribeiro alimentava, saciava a sua sede. Eu vejo o Senhor dizendo para Elias: Elias, vai para outro lugar, Elias, vai para Sarepta, porque eu já preparei ali uma mulher para cuidar de você. O Senhor nunca vai te levar para um lugar aonde que Ele não possa te usar. Entenda bem, você é escolhido do Senhor, você tem um chamado do Senhor na sua vida, nós somos escolhidos do Senhor, e aonde quer que o Senhor nos levar, Ele tem o compromisso de nos guardar, a graça dEle nos cobre, e Ele nunca nos levará para um lugar aonde a graça dEle não possa nos alcançar. E quando eu olho para Elias, eu talvez no lugar de Elias, naquele momento eu teria dito assim: beleza, não tem mais água, agora o Senhor preparou uma viúva, deve ser endinheirada, agora eu estou bem. Mas quando eu vejo, Elias chega em Sarepta, ele encontra uma mulher, pegando 2 gravetos para fazer uma comida. A Bíblia vai nos dizer que Elias pede água para essa mulher dá água para Elias. A Bíblia continua dizendo que ele pede então que ela faça um bolo para ele. E ela diz: olha, meu Senhor, se eu fizer um bolo para o Senhor, eu não tenho como fazer, porque eu só tenho um punhado de farinha e um pouquinho de azeite, e é o que eu tenho. Eu vou fazer, eu vou comer, e eu e meu filho morreremos. Então Elias fala para ela e diz assim: ó, vá, faça o bolo primeiro para mim, depois faça para o seu filho e para você. A farinha da panela não vai acabar, e o azeite da botija não vai se esgotar, enquanto houver seca em Israel. Você quer saber o que o Senhor aprende nessa noite? O Senhor nos leva a lugares para viver experiência com Ele. Se Elias tivesse ficado na caverna, talvez Elias estaria ali na beira do ribeiro, reclamando para Deus: Deus, agora o ribeiro secou, e agora? Deus diz assim: não, Elias, eu quero que você continue, porque eu tenho coisas novas para a tua vida, eu tenho experiência nova. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite para dizer que essa pandemia não é para simplesmente ficarmos escondidos, mas Ele nessa noite nos chama para fora e nos diz: eu tenho coisa nova, eu tenho experiência nova, eu quero novo na nossa vida. Quando eu olho para a vida de Elias, eu vejo Elias aparecendo com mais uma dificuldade. De repente essa mulher chega para Elias e diz: olha, Senhor, o que eu te fiz para me vir tamanha maldição? Pois o único filho que eu tinha morreu. E aí nós vemos aqui o primeiro milagre de ressurreição acontecendo na Bíblia. Elias pega aquele menino, sobe para o quarto, e como os irmãos conhecem a história, Elias ora por aquele menino, e Deus devolve a vida daquele menino. Querido, nas circunstâncias, no momento difícil, é que nós vemos o que o Senhor tem para fazer na nossa vida. Nós somos uma dinamite na mão do Senhor. Muitas das vezes nós nos escondemos, nós nos acovardamos, mas nessa noite o Senhor nos chama para nos posicionarmos, para nos dispormos, porque Ele tem renovo, Ele tem coisa nova, Ele tem coisa nova para a nossa vida. Aleluia. Quando eu olho um pouquinho mais, eu vou encontrar Elias chegando, voltando. O Senhor volta para Elias e diz assim: Elias, volta, porque agora é o momento de você falar novamente com Acabe. E a Bíblia vai nos dizer, e eu acho fascinante isso daqui, que quando Elias volta, ele encontra com um homem por nome de Obadias. Não é o profeta Obadias, é Obadias, que ele trabalhava junto ao rei Acabe. E aí nós vimos muito se pregar sobre José do Egito, que José foi para a casa de Potifar e não se corrompeu. Nós vimos pregar sobre Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego no rei da Babilônia e não se corrompeu. Mas eu acho fascinante esse homem. Obadias, a Bíblia vai nos dizer que Obadias, ele está servindo com Acabe, ele está trabalhando com Acabe, mas ele foi o homem que Deus usou para salvar os profetas. 100 profetas ele salvou. Ele escondeu alimentando com pão, ele escondeu alimentando com água, e ele não deixou que aqueles profetas morressem.
E Elias se encontra com Obadias. E eu falei: Deus, mas por que me chamou a atenção o nome de Obadias? Deus falou para mim assim, porque existia crise em Israel, existia pandemia em Israel, mas Obadias, ele se posicionou, ele não se escondeu, ele não deixou de ser crente. Querido, lá na sua faculdade, lá no seu trabalho, o Senhor tem te colocado lá para se posicionar. O Senhor não te chamou, não me chamou simplesmente para ser mais um. O Senhor nos chamou no momento de crise como estamos, para nos posicionar. Obadias, ele não se esconde. Mesmo Acabe, sabendo que Acabe poderia matá-lo, ele não se esconde, ele se posiciona e ele salva os profetas. E quando Elias chega para ele, ele teme, mas ele faz o que Elias, para eu adiantar, ele faz o que Elias falou. Ele vai para Elias, e aí ele vai para Acabe e diz: Elias chegou. E aí, como nós conhecemos a história, Elias se apresenta a Acabe e diz para Acabe, aí ele vai para o monte, como nós sabemos, ali no Monte Carmelo, e aí ele prova ali, ele faz uma prova com os profetas de Baal e os profetas de Azera, e ali fogo do céu desce, consome o holocausto. Mais uma vez, Deus prova que Ele está na vida de Elias. E o que eu aprendo com isso? Que Elias, por mais que Deus o usasse, Elias não era super-herói. Elias era um homem como eu, como você. Simplesmente ele se posicionava na presença do Senhor. Ele fazia aquilo que o Senhor tinha mandado. E eu aprendo que o Senhor tem colocado em mim e em você uma igreja triunfante, uma igreja que tem um caminho a ser perseguido. E nesse momento que nós estamos passando, nós não podemos nos acovardar. Nós temos que nos posicionar. Aleluia. E aí, quando eu olho para Elias, quando acontece tudo o que acontece com Elias, fogo do céu desce. Aí Elias fala para Acabe assim: Acabe, agora, depois de 3 anos e meio, vai chover em Israel. Pode correr, Acabe, corre, porque senão você vai pegar chuva. E a Bíblia nos diz que Elias volta para o monte, ele olha, e por 7 vezes o seu moço olha, e quando ele vê uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, ele diz: pode avisar para Acabe para se apressar, porque vai vir chuva do céu. E o Senhor cumpre o que usou a boca de Elias. Mas o que eu acho mais interessante, e eu parto para o final agora da minha mensagem aqui, é que quando Jezabel fica sabendo o que fez o profeta Elias com os profetas dela, com os profetas de Baal, com os profetas de Azera, ela manda um recado para Elias, diz assim: faça-me os deuses outro tanto, se amanhã, essa hora, eu não fizer a mesma coisa com você. E aí sabe o que eu aprendo nessa noite? E que o Senhor nos trouxe aqui? Elias, ele era homem, como eu, como você. Ele tinha os nossos medos, ele tinha os nossos temores, ele tinha tudo que eu e você sente, Elias sentia. Sabe aquele medo que você está, que momento você precisa tomar alguma decisão e você fala: Deus, e agora, o que eu faço? Elias também tinha. E quando ele chega no ouvido de Elias, que Jezabel quer matar ele, sabe o que Elias faz? Elias, corre. A Bíblia vai nos dizer, a primeira vez que Elias vai para a beira do ribeiro de Querite, foi Deus que mandou Elias ir. Mas quando ele fica sabendo que Jezabel quer matar ele, sabe o que ele faz? Ele foge, ele corre. E aí sabe o que ele acontece quando ele chega lá? O mesmo que acontece comigo, com você, quando a gente se ajoelha para orar no momento de aflição. Quantos de nós, eu falo porque eu já fiz isso, chego para Deus e digo assim: Deus, o Senhor lembra, Deus? O Senhor lembra que eu falei no Teu nome? O Senhor lembra, Deus, que quantas vezes o Senhor me usou? E agora, Deus, eu estou passando por essa situação. Deus, e agora? A mesma coisa Elias faz. Elias começa a se apresentar para Deus como um coitado. Ele fala: Deus, me mata. Senhor, eu não sou melhores que o meu pai, tira a minha vida. Ei, o Senhor não te chamou para te tirar a tua vida. Ele te chamou porque Ele tem um propósito na tua vida. E o propósito que Ele começou na tua vida, Ele vai cumprir. E o que Ele tem preparado para você, o que Ele desenhou para usar você, não é qualquer um, não é Jezabel, não é a adversidade que vai te derrubar. O que Ele começou na tua vida, Ele vai concluir, porque Ele é fiel. Aleluia. E aí, sabe o que eu vejo? Eu vejo um homem amedrontado, indo se esconder numa caverna. Só que quando ele vai para a caverna,
ele vai para uma caverna que é no monte chamado Monte de Deus. Elias, ele não vai se esconder na caverna do Facebook, ele não vai se esconder na caverna do YouTube, ele vai se esconder numa caverna chamada Monte de Deus. E aí, eu finalizo a mensagem nessa noite. O Senhor aparece para Elias e diz: Elias, o que fazes aí, Elias? E a pergunta do Senhor para mim, para a sua vida nessa noite é: o que nós estamos fazendo? Por que nós estamos escondidos na caverna? Qual é o posicionamento que nós temos tomado perante a situação que a sociedade tem passado? O que nós temos feito de diferente? Muitos de nós têm entrado numa caverna, temos sucumbido num sistema e que estamos amedrontados com tudo. Ei, quem te chamou foi Deus, quem te capacita é Deus, quem te ungiu foi Ele te chamou para levar as boas novas. Nós somos uma igreja triunfante. A Bíblia do Senhor nos diz assim, ó: não escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós, para que vades e dê frutos. Nós somos escolhidos de Deus, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos ungiu para levarmos as boas novas, para sermos uma igreja triunfante nessa terra. Aleluia. E aí, sabe o que o Senhor fala para Elias? Elias, sai para fora, Elias. Sai para fora, Elias. E aí, o Senhor se apresenta para Elias e fala: Elias, eu tenho uma obra ainda a continuar na tua vida, Elias. E aí, texto que nós lemos nessa noite, ele vai nos dizer assim, ó: levantou, comeu, bebeu e com a força daquela comida caminhou. Capítulo 10, ele disse, Elias se apresenta, e no 11 diz assim, ó: e Deus disse: sai para fora, põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor com um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e suave, que perguntava: o que fazes aí, Elias? A pergunta do Senhor para nós nessa noite é: o que nós estamos fazendo neste momento? Como nós temos nos posicionado nesse momento de pandemia? Muitos de nós temos nos sucumbido ao medo, muitos de nós não oramos mais, muitos de nós não buscamos mais, muitos de nós não jejuamos mais, muitos de nós temos nos esquecido, mas o Senhor nessa noite desce na casa e nos pergunta: o que fazes aí? O que fazes aí? É noite de nós nos levantarmos, é noite de nós nos posicionarmos como igreja triunfante do Senhor, como geração eleita, como sacerdócio real, e dizer ao mundo: não vamos nos esconder, nós somos lavados, nós somos remidos no sangue do Cordeiro, e nós temos um caminho a perseguir, nós temos o Evangelho a ser pregado, nós temos a palavra a ser anunciado. A Bíblia nos diz que nós devemos anunciar em tempo e em fora de tempo. Aleluia. A Bíblia nos diz, no livro de Coríntios, capítulo 2, no verso 14, nos diz assim, ó: e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Verso 15, porque para Deus somos um bom perfume de Cristo. Sabe o que quer dizer isso aqui? Aonde eu chegar eu tenho que exalar Cristo. O Senhor nos trouxe nessa casa nessa noite para nos trazer algo novo, para que nós possamos nos posicionar na presença dEle, e que quando nós entrarmos em um lugar, alguém vai olhar para nós e vai dizer: ali vai um servo do Altíssimo, ali vai um homem cheio de Deus, ali vai uma mulher cheia de Deus, porque nós temos que nos posicionar. Aleluia. Eu te convido você a se colocar de pé com a autorização dos nossos queridos irmãos nessa noite. Eu quero orar com você aí no seu lugar mesmo. O Senhor colocou essa palavra no meu coração. E eu tenho certeza que tem pessoas que entraram aqui nessa noite, que talvez como Elias, está escondido numa caverna, falando para Deus: Deus, eu não aguento mais, eu quero morrer. Mas o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para te dizer assim: não, você não vai morrer. A caminhada ainda não acabou. Você é uma igreja triunfante. O Senhor te escolheu.
O Senhor te ungiu, o Senhor te capacitou, e o que Deus investiu em você, Ele ainda acredita em você. Os planos que Ele desenhou para você não é a pandemia que vai acabar com os projetos que Ele tem na sua vida. Aleluia. Eu quero que você coloque a mão sobre o teu coração nessa noite, e o Senhor Jesus Cristo vai te visitar nessa noite, vai trazer um renovo sobre a tua vida. Não é porque eu estou pregando, é porque o Espírito Santo de Deus está na casa. E Ele preparou essa noite para nos dizer, para nos renovar, para nos dizer: vamos mais um pouquinho, porque vocês é minha igreja, vocês são a minha igreja, vocês são o meu sacerdócio. A Bíblia nos diz, no livro de 1 João, no capítulo 2 e no verso 14, Ele nos diz assim, ó: eu vos escrevi, jovens, porque sois forte, e a palavra de Deus habita em vós. Vocês têm a palavra de Deus dentro de vocês, vocês têm a palavra do Altíssimo dentro de vocês. Querido Deus, amado Pai do nosso Salvador Jesus Cristo, Deus, aqui está a tua igreja, a tua noiva, Senhor, uma igreja triunfante, ó Pai, uma igreja, Senhor, que por muitas das vezes, Senhor, tem temido. Muitos têm temido, Senhor, preocupados com as situações, com o que está por vir, Senhor. Mas nessa noite, Senhor, como ministrei na Tua palavra, Senhor, nós nos posicionamos diante da Tua presença, entendendo, Senhor, que nós fomos eleitos, que nós fomos comprados, que nós fomos lavados, que nós fomos remidos no Teu sangue. E o Senhor, aquele que começou a boa obra, vai cumprir em nós o Seu desígnio, vai cumprir em nós o Teu propósito. Ó Espírito Santo de Deus, aonde houver um filho seu nessa noite, que estiver atemorizado, venha com o teu bálsamo, com o teu encorajamento, com a tua virtude, com o teu poder, Senhor, dar o renovo, dar a restauração, para que essas vidas possam ser impactadas, Senhor, que possam reconhecer, ó Pai, o potencial, e que o Senhor, ó Deus, não abriu, Senhor, mão dos planos, dos projetos que o Senhor desenhou. Deus, que a situação, Senhor, não muda nada o que o Senhor sabe ao nosso respeito, que a situação não muda os planos que o Senhor desenhou para nós, que a situação não muda os desígnios, ó Pai. Nos traz nessa noite o teu bálsamo, e que nós possamos sair daqui, Senhor, reconhecendo que ainda há uma caminhada a perseguir, que ainda há um Deus que zela pela tua palavra, que os planos e projetos e as promessas que tu fizestes ainda vão se cumprir, porque nós somos uma igreja triunfante na tua presença. Deus, assim nós oramos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do teu Santo Espírito, Deus.